Bom dia, galera do terceiro ano. Aqui é o professor Rosinaldo Aguiar, de Geografia. Vamos continuar nossos conteúdos, continuando a tratar sobre a questão energética. Só que dessa vez vamos falar sobre a produção brasileira de energia, tá? Na última aula nós falamos sobre a produção mundial de energia e agora vamos focar no nosso país, tá? Bom, espero que vocês estejam todos bem, tá? E vamos tocando os nossos conteúdos, tá? Olha, gente, o Brasil é um país que é privilegiado em comparação a outros países na questão da produção de energia, porque o Brasil ele tem grande potencial para a produção de energia hidrelétrica, energia solar, energia eólica, que são energias renováveis, fontes de energias renováveis, além também de ter grandes reservas de petróleo, de gás natural, né? de ter a possibilidade de produzir também energia a partir da biomassa. Então o Brasil tem um grande potencial, né? Aqui a gente vê mais ou menos como era o consumo de energia no Brasil, né? Até 1940, 80% do consumo nacional era proveniente de lenha e carvão vegetal, são fontes de energia da biomassa. Em 1999, apenas 13% do consumo de energia brasileira é proveniente dessas duas fontes. A partir de 1940, começa a haver uma substituição das fontes de energia tradicionais pelas fontes de energia mais modernas. Que fontes de energia são essas? O petróleo, o gás natural, produção de energia hidroelétrica, né? E os setores que mais utilizam energia no Brasil aqui é a indústria, setor de transporte, setor residencial, comercial, agropecuário e o setor público. Hoje, as usinas termoelétricas elas produzem 14% da energia consumida no país, as hidrelétricas 82% e as termonucleares 2,5%, tá? Isso quando a gente fala de energia elétrica, tá, gente? Mas a gente não vai falar só de energia elétrica. A demanda por energia no Brasil nos últimos anos vem aumentando porque o crescimento populacional no Brasil aumentou, né? E também o consumo de muitos bens, né? Aparelhos elétricos, ar-condicionados. Isso aumentou muito nos últimos anos, especialmente nas 2 últimas décadas. O Brasil, a partir principalmente do Plano Real, com a inflação mais controlada, o consumo dos brasileiros cresceu muito. Isso acabou elevando o consumo de bens e, consequentemente, o consumo de energia elétrica, levando o Brasil a ter a necessidade de produzir mais energia elétrica, o que infelizmente acabou não ocorrendo na proporção que deveria e o país acabou enfrentando, como hoje enfrenta, problemas por não conseguir produzir toda a energia que precisa. Bom, quando nós falamos dos combustíveis fósseis, que no Brasil são utilizados principalmente o petróleo e o gás natural, mas nós temos ainda também o carvão mineral, a produção no Brasil ela tem aumentado gradativamente nos últimos anos, tá? Tanto de gás natural quanto de petróleo. E isso vem levando o Brasil a ter uma dependência cada vez menor desses dois produtos, tá? Principalmente em relação ao petróleo. O Brasil ele só começou a produzir petróleo lá nos anos 30, mas de lá para cá a produção só aumentou, principalmente depois que em 1953 foi criada a Petrobras, tá? A empresa estatal que durante vários anos exerceu um monopólio na extração, no transporte e no refino, tá? Desse produto no nosso país. Durante o segundo mandato do presidente Getúlio Vargas foi criada a Petrobras, né? E até 1995 a Petrobras ela tinha o total monopólio na extração, no transporte e no refino dessa fonte de energia. A partir de 95, esse monopólio ele foi quebrado e outras empresas
passaram a poder atuar no Brasil também, sempre fiscalizadas por uma agência que passou a fiscalizar essas outras empresas que atuassem no Brasil, que é a ANP, que foi criada em 1997, a Agência Nacional do Petróleo, tá, gente? Então, essa produção de petróleo no Brasil, ela, desde a criação da Petrobras, ela não parou de crescer. E ela aumentou bastante a partir de 1976, quando foi descoberta, como a gente vê aqui no slide, uma imensa bacia de petróleo em alto mar, né, na chamada plataforma continental da bacia de Campos. Ela contribuiu bastante para o aumento da produção de petróleo no nosso país, e a partir da descoberta dessa plataforma de petróleo, o Brasil diminuiu muito a sua dependência em relação ao mercado internacional, tá? Chegando a produzir 100% do petróleo que consome. Então, hoje o Brasil ele praticamente não necessita de petróleo importado, porque ele dá conta de produzir praticamente tudo que necessita, tá? Então, graças a e também foi descoberta uma outra grande reserva de petróleo, que foi na Baía de Santos, né? E essa descoberta na Baía de Santos, ela também contribuiu para o aumento da produção de petróleo e também de gás natural, porque geralmente nas plataformas de petróleo também se explora gás natural. E mais recentemente foi descoberto também a chamada Bacia do Pré-Sal, que foi uma imensa reserva de petróleo descoberta em alto mar, né, a cerca de 5 quilômetros de profundidade, justamente essa área na região da Bacia de Santos, que eu falei agora há pouco, tá? E que, segundo estimativas, essa reserva ela tem capacidade para fornecer cerca de 30 milhões de barris de petróleo para o nosso país, o que coloca o Brasil entre os maiores produtores mundiais de petróleo. Hoje o Brasil ocupa a 13ª posição mundial entre as nações produtoras desse recurso, tá? E o Rio de Janeiro é o principal produtor de petróleo no nosso país. O gás natural é outra fonte de energia que também vem crescendo nos últimos anos, né? Ele é explorado principalmente no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, no Amazonas, mas nem todo o gás natural que o Brasil consome, o nosso país consegue produzir. Uma pequena parte dele é importada também da Bolívia, tá? E é usado principalmente no sudeste do país. O carvão mineral, que é o terceiro combustível fóssil, ele é pouco usado no Brasil, ele não é muito utilizado porque o Brasil não tem grandes reservas, né? Basicamente o carvão mineral que o Brasil usa sai da região sul do Brasil, e uma outra parte também é importada. Essa importação de carvão mineral se dá também não num nível muito elevado. O Brasil não utiliza muito essa fonte de energia. O Brasil utiliza essa fonte de energia mais em usinas termoelétricas, tá, para produção de energia elétrica, e também em indústrias siderúrgicas para a produção do aço. E ainda usa uma parte em indústria de celulose, de cerâmica, de cimento, tá? Mas nada demais assim, tá? Por essa razão, pelo fato do Brasil não ter muitas reservas desse produto, né? Que eu falei aqui com relação ao carvão mineral, né? 100% da produção nacional desse recurso está localizado nos 3 estados da região sul, né? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, né? Agora, com relação aos combustíveis renováveis, nesse setor o Brasil é um dos países que mais vem se destacando nos últimos anos.
principalmente na produção de biocombustíveis, tá? E aí, na categoria dos biocombustíveis, a gente pode selecionar dois tipos de biocombustíveis, onde o Brasil é uma potência. É a produção de biodiesel e a produção de etanol. Qual é a diferença de um para o outro? A diferença é que o biodiesel ele é produzido a partir de plantas oleaginosas, como, por exemplo, a soja, a mamona, o babaçu, o algodão, palma, que é a mesma coisa que dendê, girassol, né? Já o etanol ele é produzido a partir da cana-de-açúcar. É o álcool que a gente conhece, o álcool combustível, tá? Ele é produzido a partir da cana-de-açúcar. Ambos, nos últimos anos, tiveram uma produção significativa, tá? A utilização do biodiesel vem crescendo bastante, principalmente a partir de 2005, quando foi determinada a obrigatoriedade da mistura do biodiesel ao diesel. Tá? O diesel ele é derivado do petróleo e hoje o biodiesel ele é misturado em cerca de 10%. 10% do diesel é biodiesel. Tá? O biodiesel ele é misturado ao diesel para diminuir a poluição atmosférica e também baratear o custo desse combustível. Já o álcool ele é produzido no Brasil já há bastante tempo, desde 1974, quando foi criado o Proálcool, né? Foi criado o Proálcool. Deixa eu chegar aqui, não, acho que eu não coloquei aqui o Proálcool. Não, mas em 1974 o Brasil criou o Proálcool. E o Proálcool ele veio num momento em que o mundo vivia duas graves crises do petróleo, né? Em 1973 e em 1974. Aqui. 1973 e 1979, ou melhor, nós tivemos duas crises do petróleo. Aí em 74 o Proálcool foi criado, em 75 ele começou a funcionar, tá? Ele foi implantado na região Nordeste, no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, em São Paulo. E a partir daí o governo brasileiro passou a produzir álcool e a incentivar o uso desse produto, principalmente em automóveis, tá? Durante os anos 80 até os anos 90, o álcool ele era bastante utilizado nos automóveis. Cerca de 90% dos automóveis eram movidos a álcool. Só que o que aconteceu? O preço do barril do petróleo começou a cair. Então o álcool ele começou a não ser mais tão atrativo, porque o álcool ele é menos potente do que a gasolina. Então, no início da década de 2000, a produção de veículos fabricados movidos a álcool diminuiu bastante. Mas, a partir de 2003, foram lançados os automóveis chamados de automóveis flex, que podem usar tanto o etanol quanto a gasolina ou os dois misturados. Isso voltou a dar um incentivo à produção de álcool, o consumo de álcool, e também o governo brasileiro determinou a mistura do etanol à gasolina. Hoje, cerca de 20 a 27% da gasolina na verdade, álcool, que é misturado. Então, o Brasil acabou se destacando nesse setor. Outro setor que o Brasil se destaca também é na produção de energia hidroelétrica, tá, gente? As usinas hidroelétricas, elas produzem energia a partir do movimento da água, tá? Ela é utilizada como fonte de energia desde 1860 e para sua produção é necessária a existência de rios caudalosos, ou seja, com muita água, rios planálticos, com quedas d'água. E isso o Canadá, os Estados Unidos e o nosso país têm bastante, tá? Muitos rios. Isso fez com que o Brasil, principalmente durante a ditadura militar, investisse pesado na produção de energia hidroelétrica, tá? Construindo grandes usinas, como por exemplo as usinas de Itaipu, na fronteira do Paraná, com
na fronteira do Brasil com o Paraguai, na verdade, né? Ela é construída no Rio Paraná. É uma usina binacional, pertence ao Brasil e ao Paraguai, só que o Paraguai consome pouco da energia que é produzido na usina de Itaipu, que é a segunda maior do mundo, e aí o Paraguai acaba vendendo seu percentual de energia para o Brasil, né? O problema das hidrelétricas é que algumas, para serem construídas, é necessário represar rios. E o represamento desses rios, muitas vezes, causa sérios danos sociais e ambientais. O desalojamento de famílias, a morte de animais, a inundação de árvores, plantações, né? Também muda completamente o ciclo de reprodução dos peixes, causam muitos problemas a construção de usinas hidrelétricas. Durante a ditadura militar não havia muita preocupação com essa questão ambiental, então várias usinas foram construídas provocando grandes inundações e que não eram assim, e que não causavam tanto reflexo social e ambiental como hoje se percebe. Mesmo assim, o Brasil é muito dependente das usinas hidrelétricas. Energia nuclear, por exemplo, o Brasil praticamente não produz. O que o Brasil produz de energia nuclear é nas usinas de Angra 1 e Angra 2, que começaram a ser construídas há vários anos, mas nunca foram assim totalmente concluídas. Hoje o Brasil já está na construção de Angra 3, né? Mas a produção dessas usinas nucleares ela é muito pequena, né? Contribui muito pouco com a produção de energia nacional. Basicamente quem usa essa energia é o Rio de Janeiro, que depende dessas usinas, tá? O Brasil em 1975 firmou um acordo nuclear com a Alemanha para transferência de tecnologia na área nuclear, né? Mas mesmo assim o programa nuclear no Brasil não evoluiu, tá? Por exemplo, a usina de Angra 1, ela só começou a funcionar em 85, Angra 2 em 2001 e Angra 3 ainda está em construção e nem se sabe quando ela vai ser concluída, tá? Então o Brasil investe muito dependente mesmo das hidrelétricas, tá? A energia hidrelétrica é um recurso natural renovável, porque é oriundo da água, é uma energia que é produzida a baixo custo, o custo de manutenção é baixo, mas elas alteram a paisagem e podem causar danos ambientais, né? E sociais, como eu falei para vocês, tá? O Brasil nos últimos anos vem tentando diversificar a sua matriz energética, investindo bastante na produção de energia eólica. O Brasil é um país que tem um vasto litoral, dispõe de muitos ventos, tá? Então o Brasil vem investindo nesse setor. O Brasil nos últimos anos vem construindo várias usinas eólicas no Rio Grande do Sul, no Ceará, no Rio Grande do Norte, para aumentar a produção dessa fonte de energia, que é uma fonte de energia inesgotável. Até porque o nosso país precisa produzir mais energia. Em 2001, o Brasil viveu uma séria crise que foi o chamado apagão. Em 2001, o Brasil passou por um período de racionamento de energia, controle do consumo de energia pelas famílias e pelas atividades econômicas, porque senão o Brasil viveria um desastre, entraria no caos, né? Passaria por uma grave crise energética. Foi o chamado apagão, né? E em 2009, 2012, 2013, o Brasil passou por outras crises energéticas, mas a de 2001 foi muito pior. Isso fez inclusive com que fosse criado no Brasil um Sistema Integrado Nacional de Energia. O que é esse Sistema Integrado Nacional de Energia? É um sistema em que hoje as redes de transmissão de energia no Brasil elas são interligadas. Então, como hoje a gente vive períodos em que em algumas regiões chovem mais, em outras chovem menos, os reservatórios das usinas hidrelétricas ficam mais baixos em algumas regiões, em outros estão normais. Aquelas áreas que estão produzindo mais energia transferem energia para as que estão
produzindo menos, né? Esse sistema ele não existia, né? Ele só foi construído na década passada, interligando todas as regiões, para evitar os apagões, como aconteceram, né, alguns na década passada e até nessa década mesmo que a gente está vivendo, tá, gente? Então o Brasil ele precisa produzir mais energia elétrica para poder ter um crescimento econômico sustentado, constante, tá? O governo brasileiro sabe disso, é uma área estratégica a produção de energia elétrica. Se o Brasil não der conta de produzir mais energia, nosso país perde investimentos. Mas como eu falei para vocês, o Brasil é um país privilegiado nesse sentido. É um país que dispõe de diversas fontes para aumentar a sua produção, a sua capacidade de geração de energia, tá, gente? Bom, outras informações vocês vão encontrar no livro, nas páginas que eu pedi para vocês lerem, tá? Deem uma lida lá, gente, tá? Aqui vocês têm a apresentação que eu preparei, tá? Só mais uma coisinha. Hoje o setor energético no Brasil, principalmente de energia elétrica, ele é privatizado, tá, gente? As usinas hidrelétricas, elas produzem energia e as companhias e várias companhias distribuem essa energia. Essas companhias, elas são privatizadas. Em 1995, né? Em 1995 ocorreu a privatização desse setor. Em 1995 ocorreu a privatização desse setor durante o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, tá, gente? Essa privatização desse setor fez com que a energia que era distribuída pelo Estado passasse a ser distribuída por empresas privadas, tá? Isso faz parte de uma política neoliberal que o Brasil implementou a partir do governo Collor e que só se intensificou principalmente durante o governo Fernando Henrique Cardoso, né? Há uma agência que é responsável por regular ou por fiscalizar o setor energético, que é a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, tá, gente? Que tem o dever de fiscalizar as companhias para que elas não pratiquem um preço abusivo e para que também garantam um serviço de qualidade à população. Nós aqui do Pará mesmo sofremos bastante, né, com essa questão da produção de energia. Somos um estado que produz bastante energia, mas pagamos uma tarifa de energia bem cara, tá? É difícil até de entender isso, né? Mas é isso, gente. Pois é. Então, vocês façam a atividade que eu mandei vocês fazerem, tá? Quando acabarem, me enviem. Eu estou aguardando, tá? Não deixem de fazer, as atividades estão valendo ponto, tá? E é isso aí, gente. Se cuidem, galera. Um grande abraço. Qualquer dúvida é só me perguntar no meu privado, hein? Tchau.